Há novamente esperança de paz na Ucrânia, e isso está mais uma vez deixando os europeus inquietos. Os Estados Unidos e a Rússia estão se aproximando de uma proposta de cessação das hostilidades sob um chamado Plano de Paz de 28 pontos. Para discutir isso comigo está o Dr. Nikolai Petro, professor de Ciência Política na Universidade de Rhode Island e autor de A Tragédia da Ucrânia. Nikolai, bem-vindo de volta. Nikolai, welcome back. Obrigado, Cal. É bom estar com você novamente. Bem, muito obrigado por reservar um tempo no fim de semana, porque eu realmente precisava de um especialista como você para analisar como é que agora estamos nos aproximando da perspectiva de uma paz verdadeira. E acho que desta vez é realmente uma possibilidade, porque parece que de todos os lados a pressão está aumentando nesse sentido. Você pode nos explicar o que aconteceu na semana passada e como é que agora o Sr. Zelensky parece estar em uma situação difícil de sair? Bem, há uma combinação de notáveis sucessos militares russos no campo de batalha, não apenas em um ou dois locais, mas ao longo de toda a linha de frente. Isso se deve às forças russas esmagadoras, que conseguem repor tanto o pessoal quanto o armamento em um ritmo que a Ucrânia já não consegue igualar. Esse é um dos aspectos que os analistas militares vêm destacando há algum tempo. O segundo componente, o segundo golpe, por assim dizer, ao regime de Zelensky, é, claro, o escândalo de corrupção que está longe de ter terminado. Em outras palavras, talvez esteja apenas começando, porque há cerca de 1.500 horas de gravações que estão sendo vazadas aos poucos. E por que seriam vazadas lentamente? Bem, há muita especulação em Kiev sobre isso. As teorias mais populares afirmam que os americanos, conhecidos por serem os financiadores e apoiadores, tanto institucional quanto financeiramente, das organizações ucranianas anticorrupção, agora estão puxando as cordas. Eles estariam dizendo, sabemos o que vocês têm sobre a comitiva de Zelensky. E assim, para colocá-lo em uma posição em que não possa mais negar seus pedidos, sob o risco de perder legitimidade política em casa, eles podem começar a vazar essas gravações e iniciar o processo de, possivelmente, colocar em dúvida a legitimidade de sua comitiva. E, se necessário, isso poderia ir ainda mais longe, implicando o próprio Zelensky. O que sabemos até agora, a partir dessas gravações, é que, aparentemente, esta é, claro, a acusação, não algo ainda comprovado em tribunal, a alegação é de que vários ministros do governo estão implicados em gravações nas quais teriam recebido subornos por meio de um associado próximo de Zelensky, conhecido como Timur Mindish, referido pela mídia ucraniana como a carteira de Zelensky. Nessas gravações, ouvimos ele e várias pessoas que soam como ministros do governo ucraniano, combinando propinas no setor de energia, propinas para garantir contratos governamentais. E como é amplamente sabido, muitos desses recursos energéticos nem estão funcionando no momento por causa dos ataques russos. Então a pergunta é, por quê? Por que eles não estão sendo defendidos? Por que ainda estão recebendo dinheiro por serviços que não estão prestando? Tudo isso levanta sérias preocupações. O que essas organizações anticorrupção também declararam publicamente é que não estão divulgando as gravações que afetam diretamente as aquisições militares, porque temem que os resultados prejudiquem o moral nas linhas de frente. Portanto, estão retendo esse material. Mas muitas pessoas, incluindo o ex-procurador-geral da Ucrânia, Ihor Lutsenko, sob Poroshenko, esperam, como muitos analistas, que é justamente aí que se encontra a maior parte da corrupção. Não se trata apenas de algumas centenas de milhões, mas de um valor que se aproxima de bilhões de dólares. Especificamente, os bilhões que a União Europeia e anteriormente os Estados Unidos concederam ou emprestaram à Ucrânia, seja na forma de empréstimos ou de financiamento. A implicação, segundo essas organizações anticorrupção, é que as pessoas mais próximas de Zelensky estão envolvidas.
that the people closest to Zelensky are involved. How close? To date? Quão próximo? Até o momento foi vazado para a mídia ucraniana que o chefe de gabinete, Andriy Yermak, a pessoa que liderará a delegação ucraniana nas negociações de paz na Suíça nesta semana, é o chefe dessa delegação. Zelensky confia muito nele. Embora ele seja identificado em todas as gravações com o codinome, bem, peço desculpas, é meio engraçado, mas nem tanto. O codinome dele é Alibaba, como em Alibaba e os 40 ladrões. Então, o codinome de Yermak é Alibaba. Tudo isso precisa ser comprovado em tribunal, mas assim muito ruim. E de acordo com relatórios vazados de pesquisas realizadas pela administração presidencial, a popularidade de Zelensky caiu 40% desde que esse escândalo estourou. É isso que está pressionando ele, o regime atual, a administração atual, a negociar um acordo de paz. Um acordo de paz? Qual deles? Bem, só existe um, porque os europeus não apresentaram uma única proposta. Nos últimos 4 anos, eles não elaboraram um único plano de paz próprio. Eles simplesmente disseram, apoiamos a Ucrânia, e eles é que devem tomar a decisão. Mas se dependesse de nós, continuaríamos lutando. Nesta semana, na África do Sul, acabei de vê-lo na televisão alemã, ele disse que cabe à Ucrânia tomar a decisão e também aos europeus decidir se devem ou não encerrar esta guerra. Isso é um pouco confuso, porque eu achava que a ideia era que os ucranianos fizessem a paz e que os europeus os apoiassem em qualquer decisão que tomassem. Mas não foi exatamente isso que Merz disse. Ele afirmou que quer que os europeus também sejam os que decidam se qualquer fórmula de paz é aceitável. E ao incluir mais atores, a liderança ucraniana e os europeus, no passado, acabaram efetivamente bloqueando qualquer negociação ao simplesmente insistirem que não deveria haver paz. Deveria haver, em vez disso, um cessar-fogo. Bem, um cessar-fogo e um tratado de paz são antitéticos entre si, porque a paz é, na verdade, concebida para encerrar um conflito de uma vez por todas, para chegar a um acordo conclusivo sobre todas as questões de discordância. Um cessar-fogo é apenas uma interrupção das hostilidades, com a possibilidade sempre aberta de que as hostilidades possam ser retomadas. Por que elas seriam retomadas? Porque isso daria à parte que está em desvantagem ao entrar nas negociações a chance de corrigir essa desvantagem e então retomar a luta em seu favor. Isso sempre foi um segredo abertamente declarado entre os líderes militares e nacionalistas ucranianos. Em administrações anteriores, isso chegou a ser apresentado como a posição da Ucrânia durante as negociações de Minsk. E é por isso que essas conversas nunca chegaram a nenhuma conclusão, porque nunca tiveram essa intenção. Elas serviam apenas para preservar o status quo enquanto a Ucrânia fortalecia seu exército, o que fez de forma muito eficaz. Como podemos ver agora. Assim, para contornar isso, Rússia insistiu em um objetivo final claro, em ter um tratado de paz, e há quase 4 anos vem especificando quais objetivos nesse tratado. Parece ser o primeiro esforço, ou seja, o plano de paz de 28 pontos de Trump, para realmente apresentar uma proposta baseada no que a Rússia declarou serem suas exigências para a paz, e então ajustá-la com o aconselhamento e a contribuição dos ucranianos, e em segundo plano, se necessário, também dos europeus. Acho que agora há, pelo que podemos perceber, uma compreensão mais clara de que um plano viável será aquele proposto pela Rússia, mais flexível o suficiente para levar em conta as preocupações de segurança da Ucrânia e da Europa. E dentro desse contexto, se os Estados Unidos o apoiarem, talvez consigamos de fato um acordo de paz.
Well, thank you very much. That's a very, very good overview. Bem, muito obrigado. Essa é uma visão geral muito boa. A questão é que, por um lado, os europeus estão agora novamente muito irritados com essa perspectiva de um acordo de paz, que não é um acordo de paz. E devo dizer que, sabe, a proposta deles, nos últimos 3 anos e meio, era que a Rússia se retirasse de tudo, incluindo a Crimeia, pagasse centenas de bilhões de dólares em reparações e que Vladimir Putin fosse para a Haia. Essa era a proposta deles. Eles vêm repetindo que esse é o desfecho que querem ver, o que basicamente significa a derrota completa e total da Rússia. Certo? Por outro lado, também vemos que no campo de batalha, agora, a Rússia tem avançado nos últimos meses, e uma cidade ucraniana, após a outra, tem caído. Também tivemos a história do encontro do Sr. Putin com o Sr. Trump no Alasca. Mr. Putin meeting Mr. Trump in Alaska, and then there was talks about this meeting in Hungary. E então houve conversas sobre essa reunião na Hungria, que nunca aconteceu. Parecia que as frentes estavam se endurecendo novamente. Mas agora descobrimos que sempre houve negociações por canais paralelos. O que está agora sobre a mesa, e o que vazou, é basicamente o que pessoas, especialmente Alexander Mercouris e outros do The Duran, chamam de Istanbul Plus. As 4 regiões vão para a Rússia, mais ou menos, e a Crimeia, é claro. Depois, há um quadro para pagamentos de reparações e a retomada das relações com os Estados Unidos e, como você disse, com a Europa. Porque para a Rússia, nunca se tratou apenas da linha de frente ou de território. Trata-se de um acordo abrangente de segurança. Você poderia talvez nos explicar isso? Então, se olharmos para o texto dos 28 pontos, vou destacar aqueles que me parecem dignos de menção, reiterando, porque eles trazem algo concreto. Em outras palavras, ponto 1, a soberania da Ucrânia será confirmada. Isso nunca é um problema. Antes de fazermos isso, você pode me dizer qual é a sua avaliação sobre a credibilidade desse plano de paz de 28 pontos, a versão que vazou para o New York Times? Você acredita que é provavelmente com isso que eles estão realmente trabalhando em Washington e Moscou? Há algumas diferenças entre as versões que estão circulando. Isso também era verdade, aliás, em relação aos acordos de Istambul. Acho que quando Trump e outros dizem que este é um trabalho em andamento, é exatamente isso que ele é. Portanto, as diferenças entre as versões não são tão importantes, porque o que importa, no contexto de um documento que ainda está evoluindo, é o princípio, qual perspectiva está sendo adotada. E a perspectiva adotada enfatiza várias coisas. Uma é segurança, outra é reparações e outra é direitos humanos, por assim dizer. Então esses são os eixos. A cláusula de segurança atende à exigência essencial da Rússia, que é de que deve haver um marco de segurança firmado entre Rússia, Ucrânia e Europa. Todas as partes precisam compreender e valorizar os interesses de segurança umas das outras. Concretamente, a Rússia afirma que isso exige interromper a expansão da OTAN e não permitir que a Ucrânia se torne membro. No entanto, em troca, a Ucrânia deveria ser capaz de garantir sua própria segurança. Essa é uma fórmula que Zelensky já usou antes, porque há vários meses o presidente Zelensky disse: "Entendemos que a OTAN está sendo retirada da mesa. Então, o que queremos na prática para substituir isso é uma visão da OTAN na Ucrânia. Como se a Ucrânia fizesse parte da OTAN e tivesse a capacidade de fortalecer suas forças até esse nível de capacidade. E, novamente, o que isso significa é algo sujeito a debate. Portanto, eu não chamaria isso de proposta da Rússia ou dos Estados Unidos. É mais um quadro que leva em conta as preocupações da Rússia e de outros que comentaram sobre o assunto. E sabemos por vazamentos no Berliner Zeitung que isso inclui autoridades de alto escalão de vários países europeus, incluindo Rustem Umerov, que foi o ex-ministro da Defesa e atualmente é o chefe do Comitê de Segurança e Defesa Nacional, sendo, portanto, o principal coordenador
da política militar e de segurança da Ucrânia. Ele participou dos comentários e, segundo o Berliner Zeitung, recebeu autoridade para comentar e fazer revisões no documento. Portanto, não é correto afirmar que a Ucrânia não esteve envolvida na revisão dessa proposta. Pelo que podemos perceber, embora houvesse autoridades de alto escalão da Rússia envolvidas, principalmente Kirill Dmitriev, que se reuniu ao longo de cerca de 3 dias com Steve Witkoff, e ao que tudo indica, também com Umerov ao mesmo tempo, enquanto os três estavam em Miami para discutir o assunto há pouco tempo, no final de outubro. Embora o plano tenha sido elaborado naquela ocasião, Putin, segundo relatos da imprensa, só o recebeu no início de novembro. Nesse momento, ele passou várias horas analisando-o com seus especialistas e recentemente basicamente sinalizou, bem, os relatos indicam que ele sinalizou, sua aceitação em termos gerais. E subsequentemente, a última declaração que temos dele, ontem ou anteontem, foi que ele concorda que, embora este não seja o produto final e os detalhes ainda precisem ser definidos, os termos básicos desse acordo poderiam servir de base para um tratado de paz definitivo. Portanto, todas essas são avaliações otimistas sobre o que está no tratado, ou na proposta, melhor dizendo, que presumivelmente se tornará um tratado. O primeiro ponto é a segurança, um acordo geral e abrangente, sem expansão da OTAN. A Ucrânia receberá garantias de segurança, certo? Essas garantias serão fornecidas, e isso é novo, pelos Estados Unidos, talvez também por outros. Mas os Estados Unidos estão se comprometendo neste documento a oferecer certas garantias de segurança com 4 condições. Sendo Trump, é claro que ele será pago por isso. This being Trump, he will of course be paid for it. Secondarily, if either side invades, em segundo lugar, se qualquer um dos lados invadir, as garantias deixam de valer. Se a Ucrânia invadir, ou se a Rússia invadir, as sanções serão reintroduzidas contra a Rússia, e o reconhecimento territorial proposto em outro lugar para os territórios ocupados será revogado. Curiosamente, o ponto 10D diz que, se a Ucrânia disparar acidentalmente um míssil contra Moscou ou São Petersburgo, as garantias de segurança dos Estados-Unidos se tornam inválidas. Bem, certo, é isso que está escrito. É o que está sendo proposto agora. Desculpe, você pode repetir. Se a Ucrânia disparar acidentalmente um míssil contra Moscou ou São Petersburgo, faz com que as garantias de segurança dos Estados-Unidos se tornem inválidas. E se disparar intencionalmente, ainda pior, eu suponho. Acho que o termo acidentalmente está ali, porque, sabe, sempre se pode dizer, ops, desculpe, não foi minha intenção, não fomos nós. Tá bom. Vamos deixar por isso mesmo. Certo. E a Ucrânia pode solicitar explicitamente a adesão à União Europeia, o que sempre foi, acredito, considerado aceitável pela Rússia. Portanto, isso agora se torna uma questão de registro público. Em segundo lugar, a reconstrução. E, novamente, seguindo a lógica de tarifas extorsivas de Trump, os Estados Unidos têm a chance de lucrar bastante com os ativos congelados. Em outras palavras, conforme está sendo proposto atualmente, cerca de 100 bilhões de dólares de um total de aproximadamente 280 bilhões, especificamente na Europa, serão investidos em projetos de reconstrução liderados pelos Estados Unidos na Ucrânia, dos quais os Estados Unidos receberão 50% dos lucros. Mais uma vez, não é tão diferente da forma como os Estados Unidos ofereceram assistência militar à Ucrânia. Muito pouco dinheiro realmente foi para a Ucrânia. Very little money actually went to Ukraine. It went to US defense contractors who used it. Foi para os contratantes de defesa dos Estados Unidos, que usaram o dinheiro para reabastecer o estoque americano com armas mais novas e enviar as mais antigas e usadas para a Ucrânia. Assim, da perspectiva americana, todo mundo sai ganhando. Só que alguns ganham um pouco mais. A Europa vai acrescentar mais 100 bilhões de dólares de seus próprios recursos. Quem sabe qual será a porcentagem de lucro que eles terão? Os ativos europeus congelados na Rússia serão descongelados.
As pessoas costumam esquecer que o valor dos ativos europeus congelados na Rússia não é muito menor do que o dos ativos russos congelados na Europa. Então isso é algo concedido aos europeus. Por fim, o restante, talvez cerca de 80 bilhões de dólares, dos ativos russos será investido em um instrumento especial de investimento ESO à Rússia para projetos conjuntos entre as duas nações, com o objetivo de fortalecer os interesses mútuos e a estabilidade de longo prazo. Seja lá o que for, mas suspeito que seriam projetos comerciais entre os dois países, já que as sanções impostas pelos Estados Unidos à Rússia provavelmente seriam suspensas. Então é isso. E há alguns detalhes técnicos. A usina nuclear de Zaporizhia será administrada pela Agência Internacional de Energia Atômica, mas a produção de eletricidade será dividida igualmente entre a Rússia e a Ucrânia. Essa é uma das, a maior, usinas nucleares da Europa, pelo que entendo. E falando em desnazificação, que é algo importante para a Rússia, ambos os países implementarão programas educacionais que promovam a tolerância cultural, o entendimento e a eliminação do racismo e do preconceito. A Ucrânia adotará os padrões da OEA sobre tolerância religiosa e proteção das minorias, que aliás ela já possui. O problema não é que os tenha adotado, mas que está tendo dificuldade em implementá-los. Ponto 20b. Ambos os lados suspendem medidas discriminatórias e garantem acesso igualitário para a mídia e a educação ucraniana e russa. Essa seria a primeira vez desde 1991 que isso aconteceria. E acho que, para os nacionalistas, esse pode ser o ponto mais difícil de aceitar neste acordo. E, por fim, a ideologia e a atividade nazistas serão proibidas em ambos os países. É claro, a Ucrânia, como explica constantemente, já eliminou e proibiu tanto a simbologia nazista quanto a comunista. E se você vir algo que se pareça com o Wolfsangel, ou qualquer tipo de símbolo nazista da Segunda Guerra Mundial, você não está entendendo como eles são interpretados atualmente. Agora são vistos como símbolos patrióticos, não nazistas. Então, novamente, isso seria muito difícil de implementar, ou de entender como especialmente a Ucrânia poderia implementá-lo de boa fé de uma forma que fosse aceitável para a Rússia. Mas suponho que isso dependa dos membros do Comitê de Supervisão e dos instrumentos que eles têm para garantir o respeito a esses aspectos do acordo. Se este acordo seguir o padrão dos anteriores, uma vez que os combates parem, os detalhes serão tacitamente ignorados. Sim, quero dizer, o ponto importante do lado russo é, claro, basicamente que os 4 oblasts e a Crimeia sejam reconhecidos como parte da Rússia e que haja uma zona desmilitarizada nas partes que a Rússia ainda não ocupa. Então, basicamente, a questão territorial, nesse sentido, estaria resolvida para os russos, o que é uma parte enorme, especialmente se todos colocarem sua assinatura nisso, dando-lhe força de lei internacional, o que o torna um fato, certo? E, em troca disso, a Rússia basicamente seria solicitada a abrir mão de dinheiro e concordar com a não utilização da força. Sim, e indicar legislativamente que não tem, afirmar que não tem, ambições territoriais na Ucrânia ou na Europa. O problema disso, porém, é que a atual liderança da ONU declarou que não acreditaria em tais declarações da Rússia. Portanto, suponho que, logicamente, não há tratado nem proposta que a Rússia possa oferecer que seria aceitável para a ONU, porque eles partem do princípio de que a Rússia não cumpriria o que fosse estipulado, mesmo que fosse aprovado por lei. Desse accord, Wishmere Growers, Agaris, Antipaz. Sim, mas esse já é o padrão atual da Europa, de qualquer forma. A questão é que, se os Estados Unidos estão por trás desse plano e realmente dizem não, nós queremos isso, então não sobra muito espaço. Quero dizer, os europeus estão mais uma vez furiosos, estão irritados. Segurança da Europa sem a Europa e sem a Ucrânia é impossível.
Você não tem cartas na mão. Quer dizer, literalmente, não há nada que possa fazer. E acho que Donald Trump disse isso várias vezes. And I think Donald Trump said so several times. Yeah, but let's apply that to Europe. Mas vamos aplicar isso à Europa. A Europa tem uma alta relação entre déficit orçamentário e PIB. Mas os economistas, os otimistas, apontam que muitos países operam com déficits orçamentários bem acima de 100%. Os Estados Unidos agora estão em 125%. O Japão está em 200 e alguma coisa. Bem, a vida continua. Porque o processo de imprimir dinheiro e usá-lo, desde que seja todo regulado e supervisionado, o importante não é quanto é a dívida, mas que ela continue circulando. E enquanto continuar circulando e não parar, de modo que alguém acabe ficando com prejuízo, todos podem, de certa forma, participar desse jogo. Então pode-se argumentar que a Europa ainda tem a capacidade de aumentar significativamente o peso da dívida sobre seus próprios cidadãos e sobre suas próprias instituições. Ela poderia fazer isso. Mas a pergunta teria que ser feita pelas elites europeias em algum momento. E essas elites teriam então que ser capazes de traduzir isso em ação política. Por quê? O que a Europa ganha ao buscar uma vitória estratégica quando, em um nível militar básico, e olhando para as perspectivas da Ucrânia no futuro, com sua população reduzida pela metade e sua insolvência financeira talvez já no próximo ano, o que a Europa poderia alcançar com isso além de adiar o inevitável? E é aí que Putin volta e faz um argumento simples. Nós continuamos avançando, ele diz. A Rússia continua apresentando propostas para encerrar a guerra agora, que vocês não gostam. Mas se não gostam dessas propostas, a próxima será pior para vocês, porque teremos avançado ainda mais. E a Ucrânia terá perdido mais território e mais população. E vocês, europeus, não estarão em melhor posição para ajudar a Ucrânia do que estavam antes. Na verdade, a oposição interna de vocês provavelmente crescerá. Então, como Anatol Lieven colocou, creio eu, em seu último artigo na Responsible Statecraft, por que assinar esse tratado? Porque é a melhor opção que existe para a Ucrânia. Em vez de olhar para o copo meio vazio e dizer, veja tudo que a Ucrânia perdeu, ele argumenta, e acho que há bastante lógica nisso, que manter 75% do país, independente e apoiado militar, financeira e politicamente pela web, é praticamente o melhor resultado possível que a Ucrânia pode alcançar e deve ser considerado uma vitória. Nós só precisamos deixar isso claro. Quero dizer, os russos, neste ponto, podem realmente dizer, olha, se vocês tivessem tomado Istambul em 2022, isso teria sido muito melhor do que agora. Se tomarem agora, ainda será melhor do que daqui a um ano, quando a Rússia estiver em Odessa. Exatamente. Quero dizer, de certo modo, não é algo hipotético, certo? Já foi provado que essa é basicamente a lógica militar. E voltamos a Clausewitz, onde a guerra é a continuação da política por outros meios. E agora a questão é, podemos voltar à política pura ou precisamos continuar com essa abordagem dupla? Bem, é a mesma situação que com as sanções. Em outras palavras, o argumento de que as sanções têm efeito e levarão a uma mudança de política, ou de que as expectativas da UE sobre um colapso russo se concretizarão algum dia, baseia-se em algo que dizem ser provável de acontecer na trajetória atual. Mas eles não explicam as inconsistências dessa trajetória. A trajetória parece apontar na direção oposta, objetivamente falando. E eu não conheço muitas pessoas, mesmo entre aquelas que apoiam as sanções ou a política atual da UE, que diriam que as coisas estão indo bem para a Ucrânia. Mas dizem que, embora as coisas estejam indo mal, isso vai mudar eventualmente, digamos daqui a 6 meses ou 8 meses, mas nunca especificam quando. Você só poderia considerar um argumento desses como base para uma discussão legítima se a parte que o apresenta explicasse qual é o prazo e o que exatamente vai mudar a equação.
porque nesse momento a equação é muito clara. Ela torna, como você disse, uma vitória russa inevitável. E essa vitória será ainda mais devastadora no futuro, porque a trajetória aponta nessa direção. Se você argumenta que a trajetória está indo para outro lugar, então explique qual é a origem dessa mudança, ou qual será, e quando podemos esperar que esse resultado aconteça. Sem isso, é simplesmente um pensamento ilusório. E esse pensamento ilusório pode ser alimentado pelos líderes europeus, porque tudo o que eles estão gastando é dinheiro, enquanto os ucranianos estão morrendo. Então chegamos ao ponto em que a Europa, ou o que estamos vendo da Europa, é uma mistura de ter tido otimismo em excesso e da atitude alemã de continue, apenas continue, vai melhorar, sabe, como no bunker enquanto as bombas caem, mas ainda assim, continue. Mas isso levanta a questão: por que os Estados Unidos estão agora nesse ponto? Quero dizer, será que os Estados Unidos estão percebendo que esse projeto de guerra, por procuração ou de coalizão, fracassou? Ele fracassou. E agora estamos saindo, esse não é a minha ideia. E eu pensei por muito tempo que os Estados Unidos em algum momento adotariam essa posição, porque na verdade, se você olhar bem, não há nada em jogo nisso. O melhor que poderia ter saído disso, do ponto de vista dos Estados Unidos e do ponto de vista neoconservador, seria, é claro, o colapso da Rússia e a balcanização da Rússia. Isso não aconteceu. Aconteceu o oposto. Então a segunda melhor opção teria sido basicamente os Estados Unidos e a OTAN conseguirem se impor, resgatar a Ucrânia e colocar a Rússia em seu devido lugar. Isso também não aconteceu. Portanto, a próxima melhor coisa, em algum momento, deve ser simplesmente pegar o que for possível. Sim. O que mudou nos Estados Unidos foi o declínio da influência dos neoconservadores. Antes disso, tínhamos internacionalistas liberais, mas os neoconservadores são internacionalistas liberais de outro tipo. Eles têm a mesma agenda global, que acreditam que os Estados Unidos podem impor. Não acho que as pessoas na administração atual sejam necessariamente teóricos profundos das relações internacionais, mas elas simplesmente se sentem mais à vontade com o realismo político, o que significa que precisam ver os benefícios do envolvimento global para os Estados Unidos. E quando os veem, ficam felizes em persegui-los. Mas eles percebem isso quando falamos sobre... Bem, você sabe, eu zombei um pouco do fato de que Trump coloca cifrões em todas as suas políticas. Mas veja, isso é melhor do que ter um cheque em branco. É intelectualmente melhor e mais honesto do que dizer, estaremos com vocês, custe o que custar, e com qualquer objetivo, porque isso é uma mentira. Nenhum país e nenhum estadista jamais pretende realmente seguir uma política sem levar em conta seus custos. Eles compartilham o que acham que esses custos dizem, e raro os subestimam, o que leva a problemas no longo prazo. Mas é verdade que muito sóbrio e um ramo ligúrgico a ideia dos escrita política é necessário. E eu quero saber que esse dinheiro será reembolsado, que não precisaremos recorrer aos contribuintes e desequilibrar nosso próprio sistema econômico e político para alcançar objetivos que são incertos a longo prazo. Mas enquanto pudermos ver qual é o benefício e torná-lo compatível com os custos, isso pode ser uma boa política. E é esse tipo de pensamento de pessoas como J.D. Vance, Tulsi Gabbard e Steve Witkoff, que afinal é apenas um conselheiro, mas ainda assim está envolvido, que levou a uma avaliação de ética mais realista. Eu me deparei com a última declaração de Putin, na qual ele disse que isso poderia ser a base para um acordo de paz. Ele também explicou por que abordou a questão diretamente naquela entrevista. Por que os europeus não vêm para a mesa? Porque eles nem sequer querem discutir um possível acordo conosco. A primeira coisa que ele mencionou, disse de forma casual, foi que talvez lhes falte capacidade mental,
mas ele não quis se aprofundar nisso. Em seguida, afirmou que também acreditam que eles estão simplesmente sendo mal informados sobre as condições no campo de batalha. Essencialmente, a liderança política está sendo enganada pela liderança militar e de inteligência. Ou os líderes militares e de inteligência estão informando-os, mas a liderança política está rejeitando essas conclusões. Political leadership is rejecting those conclusions. Either way, there's a disconnect between. De qualquer forma, há uma desconexão aí entre informações de inteligência, informações militares e política dentro da web. E faz sentido que seja assim, porque vemos declarações muito mais cautelosas em nível nacional por parte de líderes políticos que foram informados por seus próprios comandantes militares. Mas a UER não tem infraestrutura militar. Como resultado, há uma desconexão completa entre as declarações de alguém como Ursula von der Leyen ou Kaja Kallas, que não têm experiência direta nem informações sobre o que está acontecendo na linha de frente. Embora Ursula von der Leyen tenha sido ministra da Defesa na Alemanha por um tempo, mas em um período muito diferente. Sim, e no nível da UE, o problema provavelmente é que alguns desses grupos de liderança, algumas dessas elites, começam a acreditar na própria propaganda. Então você cria uma espécie de mundo de fantasia para si mesmo, dentro do qual ainda tem a hopium que te mantém em movimento, certo? Bem, fiquei impressionado ouvindo há cerca de um ano e meio, David Cameron, o ex-primeiro-ministro britânico, e depois, acho que brevemente, ministro das Relações Exteriores novamente. Ele disse de maneira muito objetiva que não há como a Europa perder em uma confrontação com a Rússia. Porque, segundo ele, basta olhar para o tamanho da nossa economia, para o tamanho da economia russa, para quanto gastamos com as forças armadas, não o quão grandes ou eficazes elas são, mas simplesmente quanto gastamos. E veja quanto eles gastam. Isso é tudo que você quer saber de ele para entender que nossa vitória é inevitável. Bem, esse é o tipo de pensamento sem sentido, completamente desconectado de qualquer realidade concreta, que realmente colocaria essas teorias à prova. Acho que você tem razão. As elites políticas na Europa estão sonhando. E, aliás, a mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos. Temos um grupo de congressistas e senadores americanos que divulgaram uma declaração ou uma carta dizendo que esse foi um mau acordo, que devemos apoiar a Ucrânia. Mas é só isso. Uma declaração vazia de que devemos fazer mais, sem nenhum objetivo claro alcançado ou falado. Isso não é uma política. É simplesmente, como disse o presidente J.D. Vance, uma fantasia. Vice President J.D. Vance said it is a fantasy. Sim, sim. Então, de certo modo, estamos realmente chegando ao ponto em que essas realidades, as realidades do campo de batalha e as realidades políticas, estão se afirmando. E agora, chegamos a um ponto em que elas realmente se manifestam. A questão para mim é, se o objetivo do lado russo não é apenas encerrar os combates na Ucrânia, mas alcançar um verdadeiro acordo de paz que estabeleça as bases para uma estrutura de segurança. Porque eles deixaram bem claro que é isso que buscam. Isso significa que ainda precisam de um certo nível de adesão por parte dos europeus. Mesmo que, em termos gerais, os americanos forcem e torçam seus braços, assim como estão fazendo com os ucranianos, é preciso, em algum grau, um pouco de adesão para começar a construir a partir disso. Caso contrário, não é uma vitória pírrica, mas uma vitória vazia, certo? Então, como você acha que eles estão tentando alcançar isso? Acho que a situação será muito semelhante à das sanções. As sanções internacionais contra países funcionam mal, e eu diria até que nunca conseguem de forma confiável provocar uma mudança na política do país-alvo. Ainda assim, as sanções são mais eficazes quanto maior for o grupo de nações que as respeitam, e dependendo do peso que essas nações têm. Os Estados Unidos são o maior ator financeiro internacional.
Portanto, torna-se irrelevante quais sanções os europeus mantêm se os Estados Unidos se recusarem a implementá-las. If the United States refuses to implement them. It becomes literally an exercise in Torna-se literalmente um exercício de dar um tiro no próprio pé para os europeus manterem sanções que os Estados Unidos não aplicam. Seus produtores e consumidores acabam sendo os únicos a sofrer como resultado, se outros mercados internacionais permanecerem abertos ao país sancionado. Neste caso, a Rússia. O mesmo resultado, acredito, é provável no caso de um acordo de segurança. Se a Rússia e os Estados Unidos chegarem a um entendimento, ou concordarem com um marco global de paz em duas nações que, por definição, incluiria a Europa, é muito difícil para os europeus e europeias. Agora eles ainda têm a possibilidade, se quiserem, de argumentar, sim, tudo bem, amamos a paz e somos a favor da paz. Então continuarão a fortalecer suas defesas internas, o que é essencialmente um programa de empregos, bem, um programa de estímulo ao emprego, um programa de estímulo industrial para muitos países europeus. Os Estados Unidos não têm objeções a isso. Deixe a OTAN crescer, desde que não amplie seus compromissos. Basicamente, está trabalhando para melhorar sua capacidade de defesa, mas será limitada no que pode iniciar. A OTAN será limitada no que pode iniciar por um veto dos Estados Unidos ou pelo risco de uma ação. E não será apenas os Estados Unidos, é claro. Serão os Estados Unidos e a Eslováquia e a Hungria e provavelmente um punhado de outras nações que olharão para os Estados Unidos e não para Bruxelas em busca de orientação. Então, este é o ponto em que John Mearsheimer argumenta que, de modo geral, a Rússia tem interesse em manter os Estados Unidos na Europa como o principal líder da OTAN, porque é um equilibrador externo. E mesmo que os europeus se armem e assim por diante, enquanto isso acontecer dentro de um quadro em que, no fim das contas, o líder máximo toma as decisões e você tem um acordo com esse líder, no geral, você tem uma estrutura de qual é possível trabalhar. Vou além disso. Isso se encaixa muito bem em uma visão multipolar de segurança, porque estamos falando de um polo transatlântico e um polo eurasiático. Depois haverá um polo do leste asiático e outros. Mas o polo euroatlântico será liderado pelos Estados Unidos. Ponto final. Todos os demais atualmente na OTAN serão obrigados a se alinhar a esse polo. O polo eurasiático, novamente, talvez de forma tácita, talvez dependendo da natureza dos acordos e das discussões que se seguirem em qualquer tratado e doutrina de segurança estabelecidos após a guerra na Ucrânia. Talvez até de forma explícita, a Rússia se torne a garantidora da paz em grande parte da Eurásia. E certamente vimos, pelas visitas recentes do presidente do Cazaquistão, pelas políticas adotadas pela Geórgia e por outras nações, e é claro, por Belarus, que esse papel de liderança é reconhecido e valorizado. Porque, se a função essencial da Rússia continuar sendo a de manter a ordem internacionalmente na região do mundo onde ela domina, todos os outros grandes polos dessa ordem multipolar ficariam satisfeitos em deixá-la fazer isso, já que assumir esse fardo individualmente seria impossível. Mesmo os sonhos mais ousados dos neoconservadores não imaginam os Estados Unidos realmente intervindo, governando e resolvendo conflitos em todo o mundo. Basta que façam isso em seu próprio quintal, como sua responsabilidade. Mas para ter liberdade de ação nesse sentido, é preciso permitir que outras hegemonias regionais façam o mesmo em seus próprios quintais, e então cheguem a um acordo entre si. Eu sei que isso é pura especulação, mas você acha que veremos como isso afeta a Venezuela? Quero dizer, o Trump parece querer deixar claro que a Venezuela é o quintal dos Estados Unidos. E se essa estrutura de que você está falando se concretizar, então em algum momento precisaríamos ver o acordo tácito dos russos para dizer, tudo bem.
Everything is negotiable in politics. Você tem razão. Tudo é negociável na política. Na grande política, tudo é negociável. Sua mãe é negociável. Seus aliados são negociáveis. E a Rússia pode causar problemas. A Rússia pode se tornar mais popular muito facilmente. Apenas por meio de retórica e assistência relativamente modesta à Venezuela, defendendo-a em fóruns internacionais e coisas do tipo. Ela pode causar uma dor de cabeça para os Estados Unidos que eles não querem nem precisam, na região onde são o hegemon, o Caribe, a América Central, e estão tentando garantir que o máximo possível da América Latina também esteja nesse campo. Portanto, eles não precisam de dificuldades com a Rússia. Por outro lado, se a Rússia não criar dificuldades, talvez os Estados Unidos possam exercer um pouco mais de pressão sobre a Ucrânia para chegar a um acordo, e então todos nós poderemos dividir o mundo felizes entre nós. Ainda temos essa organização que continua por aí sem fazer nada. Mas eu continuo achando que em algum momento deveria ficar claro que ela pode voltar a ter uma função. E essa é a OSCE. Você acha que a OSCE poderia ser revitalizada para trabalhar nessa infraestrutura? Porque quero dizer, se realmente houver um acordo de paz e um retorno à normalidade na Europa, a OSCE também seria desbloqueada e poderia se tornar um fórum para um tipo de estrutura de segurança russo-europeia. A OSCE desenvolveu instituições burocráticas e pessoal permanente que dificultam sua reestruturação, como ocorre com a Comissão Europeia ou as Nações Unidas. Ela se tornou infestada por um certo tipo de globalismo burocrático liberal, por falta de termo melhor, que, a meu ver, torna difícil sua recuperação. No entanto, a ideia da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, predecessora da organização, surgiu dos Acordos de Helsinki, que foram um esforço soviético para pôr fim às divisões da Segunda Guerra Mundial e ratificar o que ainda não havia sido reconhecido pela Alemanha, por exemplo, as fronteiras orientais. E deixar tudo isso para trás. Há uma frase interessante nos 28 pontos sobre pôr fim às divergências dos últimos 30 anos. Deixar tudo isso para trás. Agora, se isso realmente for se concretizar, terá de ser, acredito eu, sob os auspícios de um novo acordo de Helsinki. Talvez os novos acordos de Budapeste, ou quem sabe onde isso poderia acontecer. Mas eu consigo facilmente imaginar uma organização sucessora levando em conta os problemas que a OSCE enfrentou e obtendo sucesso, por um tempo pelo menos. Nada funciona perfeitamente, nada tem sucesso a longo prazo, tudo acaba enfrentando problemas como qualquer máquina. Mas veja, a Liga das Nações não foi o fim. Isso falhou, e as Nações Unidas fizeram um pouco melhor. Talvez precise de uma reforma, talvez precise de outra coisa. Também está evoluindo. A OSCE foi o primeiro rascunho. É claro que precisamos de algo que funcione melhor, com uma reafirmação renovada de princípios, novos princípios. A Rússia não vai, firmar acordos baseados em, ou digamos, declarar o princípio da segurança indivisível como uma reflexão tardia 10 anos depois, como fez após a fundação da OSCE. Ela vai tornar isso um princípio fundamental de qualquer nova organização de segurança pan-europeia. E acho que isso lhe daria uma perspectiva maior de sucesso. Sim, e claro, ao ponto de que os laços que a Rússia estabeleceu provavelmente levarão a algo mais parecido com uma estrutura de segurança eurasiática. Exatamente. Estaria em posição de incentivar, eu acho, a ampliação da membresia da atual OSCE. Sim, e estender isso também à China, e então construir sobre essas bases. Mas com o que a OSCE já tem, os cestos, os princípios, levar isso adiante e estruturá-lo de novo. É uma grande tarefa que levará muitos anos de negociação. Sim, mas a base está lá. Quero dizer, se o que está sendo trabalhado atualmente realmente se tornar um tratado, então isso pode ser a base para construir, especialmente se o G20 e o G8 também forem efetivamente desbloqueados com a Rússia. Última coisa.
Você acha que a Rússia será readmitida no G8? Isso parece um pouco forçado. Eu não sei. Eu não sei. Então o tratado, a proposta, os 28 pontos, faz essa oferta. Sim. O convite pode ser negado ou vetado por outro membro? É assim que o processo funciona? Eu não sei. Pelo que entendo, depende de quem é o anfitrião. Se o anfitrião disser, vou convidar esses caras, não é só o G8, aliás. Existem os 8 chefes de delegação oficiais, e depois há sempre observadores e grupos em torno deles que participam de algumas reuniões, mas não de todas. E Marne sem permissão de discutir e assim por diante. Então eu poderia ver isso acontecendo eventualmente daqui para frente. Mas a questão é, por que a Rússia iria querer ser membro de uma organização sem significado? Na verdade, uma organização de segunda categoria como o G8 hoje em dia. Quero dizer, ela já tem convites mais do que suficientes por conta própria. E acho que os grupos que mais a interessam não são países pró-Ocidente, onde ela seria um lobo solitário, mas sim organizações asiáticas maiores, mais inclusivas e de mais eficazes, das quais ela já faz parte e comerá os benefícios. Era um lado, você quer se sentar em tantas mesas quanto puder. Por outro lado, a que causa início é um possível dano circunvento. Não acho que a Rússia veja isso como um grande benefício para ela. Quer dizer, é gentil da sua parte oferecer, mas talvez ela prefira dançar com outra pessoa, na verdade. Ok. Então essa é uma das coisas que talvez não entrem na versão final. Mas vamos ver, Nikolai. Tenho certeza de que haverá muitas mudanças. Haverá sim, mas a estrutura geral, segurança, assistência financeira e o que foi dito sobre direitos humanos e denúncia, está toda incluída e provavelmente eu acho será mantida. Espero que sim. Nikolai, muito obrigado pelo seu tempo hoje. As pessoas que quiserem acompanhá-lo devem visitar seu site e ler seus artigos lá. npetro.net. Nikolai Petro, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado. Tchau.